Salve segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo. Começando mais uma participação aqui no Tomazão TV. Passar limpo aí os jogos do final de semana. A gente já falou do resultado do Remo na sexta-feira, mas hoje o assunto é o Paysandu, que empatou em casa de novo, não conseguiu vencer, continua sem conseguir uma vitória na Série B. E isso está incomodando o torcedor, mas não é por falta de vontade nem de entrega da equipe. A gente vai falar sobre isso aqui. Tá? E o Remo, que tem um problemaço com o Maxwell, perde o jogador por um grande tempo. Uma entrevista exclusiva, um depoimento exclusivo do Dr. Jean Clay para nós aqui do Tomazão TV a respeito da contusão do jogador. Tá ligado aqui no Tomazão TV? Não está inscrito no canal? Então vai aqui, assina, aciona o sininho e deixa o like, que é para a gente ficar mais forte ainda e o YouTube recomendar cada vez mais o nosso conteúdo. Vamos nessa? Uma ótima segunda-feira. E lembrando que com 40 mil eu anuncio os prêmios e com 50 mil os meus dois parceiros, Globo Esporte Magazine, Laboratório Amaral Costa, super prêmios para você. Com 50 mil eu vou fazer esse sorteio que é premiar você, tá bom? Então, vamos lá falar desse resultado do Paysandu, empate em 1-1 com o CRB. Saiu atrás no placar, aliás, num azar tremendo do Ramon Martínez, que se machucou na hora de fazer a marcação, sentiu a musculatura, não conseguiu acompanhar o Thiaguinho, que acabou entrando na área e fazendo o gol do CRB. A sorte para mim é que o Paysandu conseguiu logo em seguida, 3 minutos depois, uma ótima jogada do Matheus Vargas, enfiar para o Everson, que conseguiu, o Heverson, né? E conseguiu empatar. Achei até que o Paysandu viraria o placar no segundo tempo pelo volume de jogo que apresentou, tá? Bom, antes de falar do jogo propriamente dito, e até ouvir aí a opinião do técnico, o Luizinho, a gente teve ontem a vitória do Atlético 2-1 no Volta Redonda, 1-1 do Amazonas com o Atlético Goianiense, o Paysandu 1-1, e a vitória do Cuiabá sobre a Ferroviária de Araraquara, que acabou mudando a composição dos primeiros colocados, né? Ou seja, a classificação mudou. O Avaí é o primeiro, Cuiabá é o segundo, ambos com 11 pontos. Vila Nova e Curitiba com 10, os dois terceiro e quarto. Quinto, CRB com 10. Atlético Paranaense com 9. América Mineiro com 9. Remo agora é o oitavo com 9 pontos. E se o Goiás vencer o seu jogo dessa segunda-feira contra o Botafogo e joga fora, ele passa o Remo vai para nono. E aí a gente vai ter que fazer essa contabilidade com 6 rodadas, 3 jogos fora e 3 dentro, para saber qual é realmente a verdadeira colocação das equipes nesse início de competição. Mas está só começando. Vamos falar do jogo do Paysandu, que é o que interessa. A expulsão do Leandro Vilela, algumas chances perdidas, aquela do Nicolas é imperdoável, mas é do jogo, só perde quem está lá para fazer. O problema é que a fase não está ajudando. O Luizinho, vou direto para ele faz a análise correta, a eficácia ela não está combinando com a competência e aí acaba estragando tudo. Não foi por falta de entrega, não foi por falta de vontade e até mesmo com a expulsão do Leandro Vilela. As coisas não saíram como queria o Paysandu. E o Luizinho explica aqui no Tomazão TV. Nós tínhamos tudo para ter hoje uma tarde brilhante, que a gente inicia brilhantemente. Até o gol do CRB eram 13 finalizações, eu acho que há 3, que teve ali uns 2, 3, 4 chutes bloqueados. Chances claríssimas. A gente entrou como quis, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por dentro. Né? A organização tática de ideia, né, de atacar onde o CRB proporcionava espaço abordado. E nós fizemos isso taticamente, mas aí não concluímos a gol. Né? E tomamos um gol como nós tomamos. Nós temos tudo para ter uma tarde brilhante. Tamanha quantidade de lances que nós criamos, né? Os 15 minutos da gente foi fulminante, uma chance atrás da outra, empilhada, todos em jogadas trabalhadas. Infelizmente a gente não tem tido, não gosto de falar de sorte em futebol, que é alto rendimento e performance, né? Vou falar de eficácia, ser eficaz. Eficaz é concluir o que você faz de maneira eficiente. Eficientes são as jogadas, né? A forma que nós criamos. E aí a gente toma um gol do jeito que tomou, o jogador que vem trabalhando bastante, coitado, estava para ir na bola, ainda sentiu a coxa, o cara entrou livre na área e fizeram o gol, né? E aí com a menos, né, ficou mais dramático o dia, né?
E aí nós não conseguimos ter mais volume, porque com a menos, né, o adversário também de qualidade. E aí a gente começa, né, a ter mais cuidado para não sofrer gol e nos contra-golpes. E até tivemos com a menos 2 oportunidades, eu acho que 3 ali, claríssimas ali para a gente fazer o gol. Infelizmente não conseguimos fazer. Estamos tendo muita dificuldade para fazer gol em casa, né? E o adversário consegue fazer gol a gente com muita facilidade. Mas com relação ao todo, à entrega dos atletas, ao comprometimento, ao compromisso de não desistir, né? Isso aí a gente tem que valorizar. E no mais é continuar trabalhando, pelejando para essa eficácia, para não falar sorte, né, virar o nosso favor em casa. É isso, concordo plenamente. Eu acho que o Paysandu poderia ter tido melhor sorte, mas a vitória vai acontecer no momento exato, no momento precioso e certo. Não dá nem tempo de estar discutindo muito. O Paysandu já se representa nessa segunda, amanhã já faz a pronto, porque quarta-feira tem o Bahia pela Copa do Brasil, 21h30 no Mangueirão. Detalhe, o Bahia ontem venceu o Palmeiras lá dentro do Allianz Arena por 1-0 o gol do Kaique. Então, já viu como vem o Bahia embalado com o mando do Rogério Ceni para esse jogo da Copa do Brasil, que a gente sabe que vale 4 milhões aí para quem passa para a quarta fase. Então, o Paysandu vai ter que ter o melhor, vai ter que fazer o melhor que puder para tentar fazer um resultado plausível para o jogo da volta, que só vai acontecer no dia 21 de maio. Então, aguardemos a recuperação do Quintana. Não sei se o André Lima teria condições, né? Vamos saber aí, vamos ver como é que acontece, o que é que rola, para ver como virar o Paysandu para o jogo contra o Bahia. Tá faltando a bola do Benítez entrar, o Boraz fazer um gol, talvez as coisas comecem a mudar. Bom, com relação ao Remo, lamentavelmente perdeu o Maxwell. É a principal informação que nós temos desse início de semana. O Remo, que terá a semana inteira de treinamento, vai enfrentar o Amazonas, que não conseguiu vencer ainda, tem apenas 2 pontos de 2 empates. E ontem empatou em casa com o Atlético Goianiense, estava perdendo, conseguiu empatar o jogo e só não é o lanterna porque tem 2 pontos. E o Volta Redonda, que será o adversário do Paysandu no sábado, assim como o Amazonas será adversário do Remo, o Volta Redonda é o último colocado com 1 ponto apenas. Então, Remo tem uma semana de trabalho para regenerar, para recuperar, para treinar, para aperfeiçoar, ajustar o máximo possível, porque o time está muito bem arrumado, muito bem articulado. A principal informação, infelizmente, a contusão do Maxwell, naquela jogada faltosa que nem marcada foi a falta, e o jogador vai ficar fora por um bom tempo, como explica aqui o Dr. Jean Clay, exclusivamente no canal do Tomazão TV. Olá, Tomazão. Olá, amigos da Tomazão TV. Eu estou aqui para falar sobre a lesão do Maxwell. Ele, na verdade, teve 2 lesões. Do lado direito, ele teve uma fratura na diáfise da clavícula. E no lado esquerdo, ele teve uma luxação acromioclavicular. Chama a atenção que ele teve um mecanismo duplo de lesão. Além da queda sobre o corpo, ele também teve um atleta do Criciúma que caiu sobre ele. E esse provavelmente é o motivo pelo qual ele tem tido 2 lesões, que é algo extremamente raro. Ambas são de tratamento não cirúrgico e ele já iniciou o tratamento com medicação, com imobilização. Depois vai passar por uma fase de reabilitação e o tempo previsto total de recuperação é algo em torno de 3 meses e meio. Um grande abraço. Aí a palavra do Dr. Jean Clay, com exclusividade aqui no Tomazão TV, explicando a situação lamentável, essa contusão dupla das 2 clavículas do Maxwell. Obrigado ao Diogo Puget e também à Samara da assessoria do Remo, que viabilizaram esse contato com o Dr. Jean Clay e a explicação do próprio médico azulino, né? Só em agosto o Remo vai ter o Maxwell. Mas tem o PH, tem outras opções, tem jogadores que podem suprir essa necessidade, mas é uma baixa sensível que terá o técnico Daniel Paulista. Galera, estamos só começando a semana e essa semana promete emoções. Paysandu na quarta pela Copa do Brasil contra o Bahia. Aí no sábado tem o Remo contra o Amazonas no Mangueirão e o Paysandu à noite contra o Volta Redonda lá em Volta Redonda. E para fechar, parabéns à Tuna, parabéns ao Águia. A Tuna de virada venceu 4-2, o Águia de 2-0 fora de casa. São líderes do grupo na Série D e tomara que caminhe célere
quem sabe tenhamos os dois na Série C em 2026. Vamos torcer para isso. Fim de papo aqui, mas tô ligado. Se tiver informação, pode se ligar no Tomazão TV. Abraço e ótima semana.